Lucas 7, versículo 39. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Feche seus olhos, Senhor. Te agradecemos pela tua palavra. Fala à tua igreja, fala conosco como servos, ó Deus. Nesse momento aqui estamos reunidos como cristãos, como discípulos, para aprender de Ti, para conhecer a Ti, para prosseguir em conhecer a Ti. Fala conosco, em nome de Jesus. Toca na minha saúde, ó Deus. Tu venha mostrar, revelar aquilo que queres falar à tua igreja, ó Pai, em nome de Jesus. Assim, fala conosco, te agradecemos. Amém. Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem se assentar. O versículo 39 é um versículo muito duro. É um versículo no qual este homem, este fariseu, ele julga Jesus. Ele vê que Jesus permite essa mulher, que todos conheciam, sabiam que ela era pecadora, e ele julga porque Jesus permite que ela vá até ele e toque nele. E ele traz esse julgamento, falando: olha, se Jesus fosse realmente profeta, saberia quem ele era, porque eu sei quem ela é, as pessoas sabem quem ela é pecadora. E se ele é profeta, ele é separado, ele é santo, ele não poderia ser tocado por ela, ele não poderia permitir a aproximação, o toque dela. E ele faz esse julgamento: ela é uma pecadora. Quantos queriam tocar em Jesus? Quantos colocaram no coração a fé que se apenas tocasse nele, se apenas tocasse na orla das suas vestes, seria curado, seria abençoado, seria liberto? Vemos isso em várias passagens. A mulher do fluxo de sangue colocou no coração: se eu apenas tocar na orla das suas vestes, serei curada. O que médico nenhum, o que ninguém conseguia fazer na vida dela, só em ela tocar, ela foi curada, saiu virtude, saiu poder. E quantas vezes nós fazemos julgamentos, quantas vezes nós agimos de uma maneira errada, não às vezes não apenas com pessoas, mas às vezes com circunstâncias, às vezes com situações. Às vezes pensamos errado. Quantas vezes para nós é impossível e pensamos: olha, não é possível, não vai dar, não, a porta não vai se abrir, quando Deus lá do alto está falando: filho, não pense assim, não olhe assim, não julgue assim, quem sabe é Ele, quem conhece é Ele. E aqui ele vai dizer algo que me trouxe essa reflexão: que quem e que tipo de mulher é essa que está tocando nele? Jesus, ele é muito severo, Jesus, ele é muito claro quando vai falar sobre pessoas julgarem outras pessoas. Jesus, ele vai falar: olha, do que adianta você olhar o cisco que está no olho do seu irmão e você não vê a trave que está no seu? Jesus, ele vai falar: na mesma medida com que vocês julgam, vocês serão julgados. Temos que amar, temos que abraçar, temos que permitir a aproximação, porém não ser conivente com o erro. E é interessante que, para entendermos essa mensagem, porque traz essa reflexão, não adianta olhar, fazer como esse fariseu: ah, eu sei que ela é pecadora, que tipo de mulher, quem é ela, que tipo de... Precisamos trazer para nós: que tipo de pessoas somos nós? Quem temos sido? Quais têm sido as nossas atitudes? Como temos sido lidos? Paulo diz: somos cartas vivas, cartas lidas, somos observados. E o versículo 36 diz assim: um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa.
Primeiro ponto que nós vemos aqui, não foi como, por exemplo, Zaqueu, porque Zaqueu, quando sobe naquela árvore, Jesus olhou para ele e Jesus falou: Zaqueu, desce depressa, porque convém que eu vá na sua casa. Aqui, diferentemente, o fariseu que convida Jesus. O fariseu que faz o convite, que coloca o propósito no coração de levar Jesus na sua casa. Alguns falaram para Jesus: Senhor, não sou digno que entre na minha casa. Por exemplo, o centurião romano. Alguns, Jesus entrou na casa, porque falou: convém que eu vá na sua casa. Zaqueu, Pedro, Jesus cura a sogra de Pedro. Aqui esse fariseu convida Jesus. Qual o propósito? Talvez conhecer mais a Jesus, talvez, não sei, ganhar algum status, talvez tentar observar, provar Jesus. Porém, ele que convida Jesus, e quando Jesus entra, Jesus aceita o convite, Jesus vai, Jesus toma lugar à mesa. Quando nós convidamos Jesus para entrar na nossa casa, Jesus vem, Jesus vai tomar o lugar dele. Porém, precisamos entender que tinha um propósito. Jesus não vai até ali apenas para se alimentar. Jesus foi na casa de Zaqueu e lá no final do texto Jesus vai dizer: hoje houve salvação nessa casa. Tem um propósito. E é interessante que surge na casa, aparece na casa do fariseu essa mulher. Diz o versículo 37: eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro cheio de perfume, e, estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se ele é profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é essa que está tocando nele, porque é uma pecadora. Agora entendemos melhor o contexto. Essa mulher, ela soube que Jesus estava na casa do fariseu, então ela percebeu uma oportunidade de chegar até Jesus. Que era um momento que Jesus estava parado, era um momento que as pessoas estavam, podemos dizer assim, em uma zona, em um momento de descanso, porque se ela, talvez ela tivesse tentado ir até Jesus antes, mas a multidão, os discípulos, quantos impediam pessoas de ir até Jesus? Lembra do cego Bartimeu? Ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E, em vez de ajudarem ele a ir até Jesus, repreendiam ele. Talvez tenha acontecido isso com essa mulher. Talvez ela tenha tentado ir até Jesus ou não tenha chegado, talvez por fraqueza, talvez com medo, porque ela era pecadora, ela sabia que não poderia, era impura. Só que nós vemos aqui que ela era pecadora, era uma mulher da cidade. Não relata qual era a situação, talvez, não sei, uma prostituta, talvez alguém que tenha feito algo errado, mas todos ali sabiam que ela era pecadora. Mas ela sabia que Jesus estava ali parado, sentado, jantando na casa do fariseu, então ela falou: é agora, é a minha oportunidade. Não percam oportunidade. É necessário muitas vezes desprender do momento, da situação que nós estamos, de quem nós somos, porque às vezes nós olhamos para quem nós somos e o quem nós somos, o tipo de pessoas que estamos sendo, impedem pessoas de ir até Jesus. Eu sou pecador, não vou até Jesus. Eu sou falho, não vou até Jesus. Eu fiz isso, eu já fiz tantas coisas terríveis, eu não vou até Jesus. Mas eu não tenho tanta fé, eu não vou até Jesus. Jesus,
Ele está com os braços abertos, estendidos para receber cada um que quer ir até Ele. Venha como estais. Jesus, ele diz o mais lindo, mais doce convite: vinde a mim, todos que estão cansados. Talvez você esteja cansado. Vinde a mim, todos que estão sobrecarregados. Você está talvez com uma sobrecarga, já tem a carga natural, normal que você leva, e ainda colocaram uma carga além daquela que você costuma levar. Mas vá até Ele, porque Ele vai dar descanso para as nossas almas, vai dar o verdadeiro descanso. Então essa mulher, ela soube, Jesus está ali, eu vou conseguir ter acesso, eu vou conseguir chegar até Ele, eu não vou perder essa oportunidade. Ela pegou algo, talvez o melhor que ela tivesse, pegou um vaso, pegou um alabastro cheio de perfume, um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e conseguiu chegar ali por detrás, conseguiu chegar aos pés de Jesus, chorando. Tudo que essa mulher precisava era de uma oportunidade. Tudo que ela queria era uma nova vida, era uma nova história. As pessoas olhavam para ela, é pecadora. Tudo que ela queria é que agora as pessoas olhassem para ela e falassem: é uma vida transformada por Jesus. E é isso que Deus faz em nossas vidas. É um ex-mentiroso, é um ex-assassino, é um ex-ladrão, é um ex-adúltero, é um ex-incrédulo, mas que agora chegou aos pés de Jesus e tem uma nova vida, tem uma vida transformada. Ela pega, vai aos pés de Jesus chorando, quebrantando, molhando com as suas lágrimas, molhava com as suas lágrimas, colocava as suas lágrimas aos pés de Jesus, enxugava com os próprios cabelos, e Jesus permitindo, ela se quebrantando. Ao passo que ela está ali se quebrantando, as pessoas ao redor estão julgando. Diz que ela beijava os pés de Jesus, ungia com o perfume. Talvez muitas pessoas preocupadas com o desperdício, perfume que poderia ser vendido, arrecadado recursos, pessoas julgando o agir, o proceder, o quebrantamento dela aos pés de Jesus, com lágrimas, derramando algo bom, algo cheiroso, o que ela tinha de valor, beijando os pés de Jesus, enxugando com os próprios cabelos. Que fé! Ela não ficou preocupada com as possíveis repreensões, ela não ficou preocupada com o julgamento ao redor, com o julgamento alheio. E tem pessoas hoje que se dizem cristãs que ficam preocupadas. Ah, mas você vai falar que é crente, você vai falar que vai para a igreja, você vai falar que vai para a igreja hoje, vai falar que ama ir à igreja, você vai falar que lê a Bíblia, e ficam preocupadas com o que as pessoas vão dizer. Ah, mas é um livro que perdeu a validade. Ah, mas e a igreja agora é cafona. Pessoas ficam preocupadas. Essa mulher vai até Jesus, beija os pés de Jesus, unge os pés de Jesus com perfume, seca com os próprios cabelos. Está todo mundo ali ao redor, ou pelo menos alguns, julgando ela, como foi o caso do fariseu que convidou Jesus. Por isso, preste bastante atenção. Nem todos que convidam Jesus para a sua casa são cristãos. Zaqueu se converteu. Jesus foi até a casa de Zaqueu. Zaqueu se arrepende e falou: mestre, olha, se roubei, vou verificar o que foi roubado, eu vou restituir 4 vezes mais, vou dar metade do que eu tenho aos pobres. Aí Jesus fala: hoje teve salvação nessa casa. E agora esse fariseu que convidou Jesus, por isso cuidado. Nem todos que convidam Jesus para a sua casa verdadeiramente ainda se converteram. Aí esse fariseu, ao ver isso, Jesus, ele diz consigo mesmo, ele diz: olha, se fosse profeta, chamei o cara errado, chamei o cara que, olha, eu até tinha uma expectativa, eu até tinha uma esperança, mas olha, eu estou alimentando o cara errado. Se soubesse quem era essa mulher, não permitia que tocasse nele, porque ela é pecadora.
porque os fariseus, os religiosos, eram assim. Não entravam nos céus e não permitiam que outros entrassem nos céus. Jesus fala. Jesus vai censurar os escribas, os fariseus, os hipócritas. Depois leia Mateus 23. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas. Jesus entrou na casa de um fariseu e diz o versículo 40: Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. E ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E, como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. Jesus vai dar uma lição completa, moral, espiritual, vai dar uma lição nesse homem. Jesus fala para ele: olha, eu tenho algo para te dizer, vou te contar uma coisa. Um homem tinha 2 devedores, nenhum deles podia pagar o que deviam. Só que um devia 10 vezes mais do que o outro. Um devia 50 e o outro 500. Só que ambos foram perdoados. Quem que vai ficar mais grato? Quem que vai ficar, sentir mais esse perdão? Aí, olha, eu creio que o que devia mais. Aí Jesus fala: muito bem, é exatamente isso. Aí agora que Jesus viu que esse homem entendeu, Jesus vai virar para aquela mulher, diz o versículo 44. E, voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e enxugou com seus próprios cabelos. É interessante que agora Jesus vai tratar com ele, vai mostrar para ele, porque ele julgou. Se ele soubesse quem era essa mulher, que tipo de mulher era essa, quem era ela, que tipo de mulher era, não permitiria que lhe tocasse. Só que agora Jesus vai usar ela, porque Jesus falou agora, após contar essa parábola, Jesus fala: agora você julgou bem. Quem mais tem perdoado, mais vai ter ali mais amor ao que o perdoou, porque ele estava julgando. Por isso que Jesus fala: julgaste bem, você julgou bem. E você perguntou, você disse consigo mesmo: olha, se eu soubesse quem era essa mulher, que tipo de mulher é essa, e agora eu trago a pergunta. É como se Jesus estivesse falando para ele: você julgou que tipo de mulher é essa? E agora, como Jesus falasse para ele: que tipo de homem é você? Que tipo de pessoa é você? Julgou ela, mas olha, eu vim aqui na sua casa, você não me deu água para lavar os pés, porque na época a rua não era asfaltada, as pessoas que andavam, chegavam numa casa, lavavam os pés. Jesus lavou os pés dos discípulos, porque os pés, as sandálias, ficavam cheias de areia, ficavam cheias de barro. Uma questão de cortesia, uma questão de humildade, uma questão de... oferecia para lavar os pés. Mas aí Jesus fala: olha, eu cheguei na sua casa, você não me ofereceu sequer água para lavar os pés. Ela veio com lágrimas e enxugou os meus cabelos. Ela veio, você não me recebeu, diz o versículo 45, você não me recebeu com um beijo na face. Ela, desde que eu entrei, não me deixou de beijar os pés. Que lição que Jesus dá nesse homem. Por isso que precisamos refletir como temos sido, que pessoas temos sido, quem e que tipo de pessoas temos sido. Porque o quem, ele traz apenas e pode trazer apenas o rótulo. Quem é ele? É um crente. É um cristão. É um professor. Quem? Pode trazer apenas um título. Mas que tipo de pessoas?
O quem e o que tipo de pessoas temos sido, eles têm que estar andando em comum. Não podemos dizer quem somos e ser outro tipo de pessoas. Por isso que Jesus vai falar: olha, você não me deu um beijo, você não me abraçou, você sequer se aproximou de mim. Ela ficou beijando os meus pés. E não para aqui. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Versículo 46, você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Como temos tratado Cristo? Que tipo de pessoas, quem temos sido, como cristãos temos sido? O cristão, nós sabemos o significado, embora termine para o nosso português, né, o ão no final, muitas vezes usado como aumentativo. Cristão significa pequeno Cristo. Somos discípulos. Como temos tratado a Cristo? Quantas vezes pessoas até convidam Jesus para irem na sua casa, mas por rótulo, por desencargo de consciência. Ah não, Jesus está na minha casa, aí bota lá numa mesa o Salmo 91, Salmo 23 aberto, mas não tem intimidade com Deus, não vai aos pés de Jesus, não ora, não clama, não lê a Bíblia, não oferece água para Jesus, não recebe verdadeiramente Jesus na sua casa. Ah pastor, Jesus está na minha casa, mas não tem intimidade. Ah, Jesus é o primeiro na minha vida. Quem temos sido? Que tipo de pessoas temos sido? Não recebeu Jesus verdadeiramente. Jesus entrou, mas ele não recebeu. Jesus estava na mesa sentado, mas esse homem não o recebeu. Era algo apenas exterior. Por isso que Jesus diz: olha, você não me deu um beijo na face, eu entrei na sua casa, você não me recebe. Ela, desde que eu entrei, não me deixou de beijar os pés, você não ungiu a minha cabeça com óleo. Ela, com o perfume que ela tinha, ela vai e derrama o perfume, me ungiu os pés. Aí diz o versículo 47, por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse para aquela mulher: os seus pecados estão perdoados. Que tipo de pessoas somos nós? Simão julgou aquela mulher. Se Jesus soubesse quem e que tipo de pessoa era ela, não deixaria que tocasse. Aí Jesus fala para ele, é como se fosse assim: que tipo de homem é você? Eu trago essa reflexão nessa manhã. Que tipo de pessoas somos nós? Quem temos sido? Apenas deixar Jesus entrar na casa, comer, se assentar à mesa, mas você não verdadeiramente receber Jesus, não ter intimidade com Jesus, não abraçar Jesus, não ofertar a Jesus ali o seu melhor. Ela vai derramar, vai ungir com um perfume. Por isso que essa mulher obteve, alcançou o que Simão não teve. Jesus não estava na casa dessa mulher, mas a atitude dessa mulher fez com que ela alcançasse o perdão dos pecados. Essa mulher não ficou olhando para a história da sua vida, não ficou olhando para a sua fraqueza. Até aquele momento todos olhavam para ela e falavam: é uma pecadora, era uma pecadora da cidade, eis que uma mulher da cidade pecadora. Não sei a situação que você vive hoje, não sei se tem um pecado, se tem talvez uma dúvida, talvez uma incredulidade. O que eu sei é que Deus conhece todas as nossas circunstâncias. Deus conhece o mais íntimo, o mais profundo. Deus sabe, Deus conhece tudo. Jesus conhecia o íntimo tanto de Simão como dessa mulher. Por isso que Jesus comparou ela com Simão. Poderia ter comparado a outros, mas não, quem julgou foi Simão. Então ele ouviu. Aí falou: olha, você que está dizendo e questionando quem e que tipo de mulher é essa, você vai ouvir que ela está tendo os pecados perdoados.
E assim acontece conosco, quando você verdadeiramente recebe Jesus na sua casa, quando você abre o seu coração, quando você tem esse nível de intimidade, você com as suas lágrimas, talvez por causa das lutas, por causa das dificuldades, você está ali com as suas lágrimas derramando aos pés do Senhor, você tem fé, você confia, você está ali com lágrimas, aos pés de Jesus. O seu perfume, aquilo que você tem de melhor, você está lançando aos pés de Jesus. Seu coração quebrantamento, rasgando, rompendo o exterior, o homem, e indo em direção ao Senhor. Você não apenas terá o perdão dos seus pecados, mas você terá vitória, você vai ter bênção, vai ter milagre, os sinais vão estar seguindo aqueles que creem. Essa mulher ouviu, Jesus disse à mulher, Jesus não disse para Simão, Jesus disse para ela: os seus pecados estão perdoados. E é interessante que mais uma vez vão julgar, agora vão julgar Jesus. Diz o versículo 49, os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Assim como aconteceu naquela casa, que a multidão estava naquela casa, ao redor da casa, e aqueles homens levando um paralítico não conseguiram chegar até Jesus. Então eles sobem, fazem um buraco no telhado, descem aquele paralítico, Jesus vai curar ele, mas em vez de falar levanta-te e anda, Jesus fala o quê? Estão perdoados os teus pecados. Aí começam a razoar no coração: quem é esse que diz que pode perdoar pecados? Aí Jesus fala: para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, aí eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e anda. Aquele homem levanta, pega o leito, vai andando. Ou seja, porque Jesus pergunta: o que é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados ou levanta-te e anda? É mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, porque é mais difícil validar. É mais difícil. Agora, se Jesus fala, levanta-te e anda, e aquele homem não levanta e nem anda, todos veriam que seria um falso mestre, um falso profeta. Aí Jesus fala: para que saibeis que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Jesus cura aquele homem. E aqui, Jesus, ele é questionado, as pessoas começam a pensar entre si: quem é esse que até perdoa os pecados? Mas Jesus disse à mulher, guarde o versículo 50, a tua fé te salvou, a sua fé salvou você, vá em paz. Vá em paz. Essa mulher obteve duas coisas fundamentais que eu preciso, que você precisa, que todos nós queremos: a salvação. Não foram aqueles que estavam sentados à mesa, não foi aquele homem que convidou Jesus para ir à casa dele, mas essa mulher pecadora, que agora está tendo uma nova vida, que agora está ouvindo de Jesus: você tem salvação, a sua fé te salvou. Quando você vai até Jesus, quando você quebranta, um coração quebrantado, um coração contrito, Deus não vai desprezar. Tenha certeza que você vai ouvir as mais doces palavras de Jesus falando: filho, os teus pecados estão perdoados, as coisas velhas ficam para trás. Todo tipo de coisa velha, momentos de incredulidade, momentos de pecado, vai tudo ficando para trás, porque você está em Cristo, e aquele que está em Cristo é nova criatura, e tudo vai se fazer novo. É assim na vida dessa mulher: a sua fé te salvou. Não fica olhando para esses que julgam, não fica olhando para esses incrédulos, não fica preocupado. Agora você recebe uma nova vida, vá em paz. E o meu desejo nessa manhã é que quando nós sairmos aqui por essas portas, você saia com essa certeza, com essa convicção que você tem a salvação e você vai em paz. Jesus é o príncipe da paz. Ele diz em João capítulo 14, versículo 27, eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Todos ali na mesa, esse homem, muitos ainda não desfrutavam da verdadeira paz. Aí essa mulher, num gesto simples, humilde,
vai, quebranta, e ouve o que ninguém ali ouviu, recebe o que ninguém ali recebeu. Ah, mas pastor, Jesus está na minha casa. Mas se você não recebe de verdade, não adianta você, de uma maneira ilustrativa, Jesus está na minha casa. Aí Jesus está na mesa, esperando você para cear contigo, e você está lá no quarto, no computador, nas redes sociais o tempo todo, e tantas outras coisas. Tá? Não há nada errado, tá? Com as redes sociais, desde que as demais atividades não sejam ali nocivas, com conteúdos ruins, não há nada errado, tem muito conteúdo bom. Mas quantas pessoas invertem as prioridades e ficam em jogos, e ficam em programas de televisão e tantas outras atividades? Aí lá no final do dia, por desencargo de consciência, aí consegue ler um versículo, faz uma oração já dormindo. Ah, mas Jesus está na minha casa. Jesus estava na casa desse homem, de Simão. Mas quem ouviu, a tua fé te salvou e agora você vai ter paz, não foi a moradora daquela casa, foi uma pecadora daquela cidade, mas que não perdeu a oportunidade. E que nessa manhã você não perca a oportunidade, que você possa levantar a sua voz, levantar as suas mãos. Senhor, entra na minha casa, eu vou te receber, eu vou estar aos seus pés, eu quero orar, eu quero clamar, eu quero ter uma nova vida, eu quero ter os meus pecados perdoados, eu quero ter a salvação. E porque através da salvação você vai ter a paz dada por Jesus, e a tua fé te salvou. 3 coisas que nós vemos na declaração de Jesus: a sua fé. Quando você tiver fé, tenha certeza que ainda que do tamanho de um grãozinho de mostarda, Jesus fala isso. Quando você tem fé, você vai ter a salvação, mas também você verá milagres, verá portas abertas, vai desfrutar através da fé de maravilhas que Deus tem para você, para a sua casa, para a sua família. Você vai ter a salvação salvou você, e você terá paz, que o mundo não pode dar, que homem nenhum pode dar. Então meu desejo nessa manhã: esse homem julgou que tipo de mulher, quem é e que tipo de mulher é essa que está tocando em Jesus. Não julgue ninguém. Cada um vai tocar em Jesus da sua forma, da sua maneira diferente. E é Jesus que vai tratar, é Jesus que vai alcançar, vai trabalhar no coração. Que nós possamos pensar em como nós estamos tocando em Jesus, como nós estamos nos aproximando de Jesus. E que nós possamos sim ter essa certeza que a nossa fé nos salva, que através da fé milagres acontecem e que nós desfrutamos da paz que tem e está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Coloque-se de pé glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Talvez você esteja aqui nessa manhã precisando ouvir de Jesus essa frase: você tem fé, você alcançou a salvação, e agora você pode ir em paz, porque Jesus está contigo. Jesus disse a essa mulher que quebrantou, que chorou, que pegou lágrimas, que foi aos pés de Jesus, que não largava os pés de Jesus, mas ela ouviu o que ela precisava ouvir: a sua fé salvou você, vá em paz. Eu quero orar por você nessa manhã, quero orar por mim, que você possa ir aos pés de Jesus, quebrantar, coração quebrantado, contrito, Deus não desprezará. Deus, em nome de Jesus, elevamos a Ti a nossa oração. Te agradecemos pelas Suas palavras, pela Tua palavra, Senhor, pelos Seus mandamentos. Em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor venha tocar em nós, em nossos corações, que queremos, ó Deus, nos quebrantar, queremos, ó Deus, nos rasgar, não rasgar as vestes, mas rasgar o nosso coração, meu Deus, e entender que precisamos melhorar, que possamos ter nessa manhã, ó Deus, essa certeza, que vamos até o Senhor, atendemos, Senhor, o Teu convite de ir a Ti, lançar sobre Você a nossa ansiedade, o nosso medo,
trocar o nosso fardo, tomar o teu jugo, Deus, porque é manso, é suave, e que possamos ter fé, saber e ver e entender e compreender e melhorar quem e que tipo de pessoas nós temos sido, crentes, cristãos. Será que os nossos passos, Senhor, estão condizentes com o que falamos? Nos ajuda, nos auxilia, e pela fé, ó Deus, pedimos, elevamos a Ti a nossa oração, porque nós cremos, Senhor, que pela graça nós somos salvos mediante a fé. E assim como essa mulher ouviu, a tua fé te salvou, ela teve os pecados perdoados, perdoa os nossos pecados, nossos erros, nossas falhas, que Tu és poderoso para perdoar os pecados, Tu és fiel e justo para perdoar os pecados, e não se lembrará mais deles. Em nome de Jesus, Senhor, que nessa manhã saia daqui homens, mulheres de fé, salvos, libertos, e que possamos ir em paz, vivendo em paz, descansando, desfrutando da paz que o Senhor nos concede. Assim, em nome de Jesus, eu oro por nós, pela Tua igreja, por cada pedido, por cada, Senhor, coração, por cada vida aqui presente, que venhamos olhar para dentro, olhar para nós, que possamos melhorar, que possamos, Senhor, fazer como essa mulher, não julgar, mas ter atitudes de nos prostrarmos aos Teus pés, de nos arrependermos. Senhor, não vemos aqui uma palavra dessa mulher, apenas gestos, apenas atitudes. De humildade, de quebrantamento. E ela ouviu que teve os pecados perdoados. Ela ouviu que teve fé. Ela ouviu que foi salva pela fé. E agora ela pode ir em paz com uma nova vida, com uma nova oportunidade. Ela pode ir, as pessoas agora vão olhar para ela, não como uma pecadora, mas com alguém que tem a salvação dada por Jesus, alguém que tem a paz dada por Jesus. Assim, em nome de Jesus, coloco nas Tuas mãos cada vida, cada coração, que haja um milagre, que haja cura, que haja, ó Deus, a multiplicação, a provisão vinda de Ti, dada por Ti. Assim oramos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus.